Muito bem, então, apesar de a gente ter chegado a um nível razoável e podermos continuar implementando as coisas na nossa fase de protótipo, eu resolvi, para a gente ter uma fase mais bacana para a gente trabalhar, eu resolvi então fazer um vídeo para a gente criar um level final. Tá? E o level que eu criei até agora foi esse aqui. Lógico, ainda tem coisas que a gente precisa fazer, não tem partículas, não tem um monte de coisas ainda. Dá pra gente mudar essa fonte, ainda não tem efeitos sonoros também. Nós vamos ir colocando depois nos próximos vídeos. Mas por enquanto eu já tenho isso, tá bem bacana. Né? As caixas de munição também ele vai pegando aqui, né? Eu já consigo jogar aqui dentro dessa fase. Bom, vou mostrar para vocês então como é que a gente faz para fazer uma fase assim, o que a gente tem que fazer. E não vou refazer tudo, tá? Vou deixar para vocês irem fazendo, mas eu vou mostrar os caminhos que eu fui percorrendo, né? Aliás, esqueci de mudar o time aqui em cima. Deixa eu já aproveitar e fazer isso agora. Aqui notem que tem mais um monte de coisa aqui. Cadê meu canvas? Eu devo ter um time text aqui. Deixa eu botar ele branquinho. Pronto, só para ficar igual dos outros, eu não tinha colocado aí. Apesar de a gente não ter feito ainda o contador de tempo, mas iremos implementar nos próximos vídeos. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ter é uma nova cena, né? Então vocês vêm aqui na pasta Scenes e vão em Create e Scene, né? Cadê? Aqui. Scene. Eu vou criar uma aqui só para ir mostrando para vocês como eu faço. Então vou botar level 2, mas vocês criem então o level 1, que é esse que eu já criei. Tá? Vou abrir esse level 2, deixa eu salvar a minha cena aqui. Ele abre uma cena em branco, logicamente. E aí a primeira coisa que vocês têm que ter é aqueles elementos que vocês forem ver aqui, é tudo modular, tá? Deixa eu pegar as fases aqui. Todos esses elementos que eu coloquei aqui são todos módulos, são todos pedacinhos, inclusive o chão, né, as paredes, são todos módulos que estão aqui dentro, na parte de models aqui, Mayan Temple, né? Aonde eu consegui isso? Deixa eu mostrar para vocês o site, tá? O site é devassets.com, né? Patrocinado por esse canal Brackeys aqui, que é um canal de YouTube excelente sobre Unity, né? Se vocês estiverem interessados, recomendo procurar esse canal no YouTube e fazerem a inscrição. Tem material muito bom sobre Unity. E aí vocês vão aqui no Pay What You Want, Start Browsing aqui, e aí a gente acha aqui Mayan Temple, né? Aí vocês podem baixar. Notem que ele tem um monte de coisas, né, para fazer fases. Isso aqui está à venda, isso tudo, né? Mas vocês têm a opção aqui de pagando, por exemplo, $2, ele libera algumas coisas a mais. Pagando $5, ele já libera mais coisas. $20 ele já libera mais. Mas pagando, tendo uma versão demo aqui, uma versão de graça, ele já libera 20 modelos, que são esses que eu usei. Então vocês podem vir aqui em Grab It for Free, e aí vocês baixem ele, né, e coloquem lá dentro da pasta. No meu caso aqui eu tenho Unity Projects, Tank Combat, cadê ele? Tank Combat, aqui embaixo, né? Então dentro dos assets aqui eu larguei daí a pasta. Tem que largar a pasta inteira, tem que descompactar a pasta e largar ela inteira ali dentro, tá? Daí ela vai aparecer aqui, e aí vocês vão ter esses models aqui. Tem versão mobile também, caso vocês queiram, mas a gente não precisa usar. Versão mobile são as mesmas peças, mas um pouco mais simples, né? Exatamente para ter a versão mobile. Nós vamos usar a versão standard, tá? Bom, com isso eu vou lá, então deixa eu pegar a minha fase, a outra fase que eu criei, Scenes, no level 2, e aí eu vou botando as coisas lá, né? Deixa eu pegar aqui no Models, Standard, eu vou pegar, por exemplo, eu tenho 4 planos diferentes
para fazer o fundo aqui. Então vou largar um, vou resetar a posição dele, né? Vou pegar, por exemplo, o outro, floor 2, vou largar aqui também, vou resetar a posição dele. E lembrem sempre do Ctrl, né? Ctrl selecionado, eu consigo movimentar os meus objetos sempre de acordo com o que eu coloquei aqui no Snap Settings, né? Então, como eu tenho 05, 05 e 05, se eu tenho Ctrl, ele vai sempre se movimentar de meia em meia unidade, né? E aí eu vou conseguindo colocar floor 3, por exemplo. Vou botar reset aqui também. Vou colocando floor 4 aqui também. E aí depois lembrem aquele recurso que a gente utilizou, né? Eu consigo pegar, por exemplo, 1, 2, 3, 4 aqui, Ctrl D, eu faço uma cópia e segurando o Ctrl eu faço uma cópia para cá. Tá? Ctrl D, eu faço uma cópia para cá e assim vai. Assim eu posso ir construindo meu chão. Tá? As paredes também vocês podem usar aqui o wall 01 e o wall 02, eles são um pouquinho diferentes só, né? Então o wall 01 podem jogar ali. Notem que se vocês deixarem para o lado de trás ele vem transparente ali, tá? Tem que ter um certo cuidado com isso. Deixa eu resetar aqui. E aí a gente precisa girar. Lembrem de segurar o Ctrl também para girar certinho. E aí vocês giram ela aqui para trás. E com o Ctrl também cola bem certinho ali. Esse cenário é todo modular, tá? Ele é feito para que a gente consiga construir as coisas de forma modular, tá? A mesma coisa a gente pode puxar daí o wall 02 também, reseta a posição, gira 180 aqui no Y, né? E sempre com Ctrl, né? Com Ctrl selecionado, cola ali certinho, ó, ele já é feito bem modular para colar bem certinho, né? E aí tem um floor, não, tem um wall, cadê ele aqui? Corner, esse aqui. Tem o côncavo e tem o convexo. Pode botar esse wall corner convexo. Vamos girar aqui também. 180, opa, aqui é 90 só. E a gente coloca ele e ele encaixa ali certinho. E aí consegue fazer a curva na parede e continuar com a parede aqui para baixo, tá? E aí tem, lá no meio eu coloquei uns pilar, né? Tem um pilar no meio da fase também. Só diminuir o scale dele para fazer ele ficar um pouco menorzinho, lá na minha fase. E tem um wall end aqui também, que eu usei para fazer aquela parte do meio, tá? Então deixa eu voltar lá no level 1, não vou salvar essas mudanças que eu fiz. Então olha aqui, ó, que eu tenho todas os floor, né? Tem todas essas partes dos floor que eu criei, fui colocando todos os painéisinhos do chão e fiz um único plane collider na mesma altura, né? No Y0, criei um plane, foi em Create, 3D Object e Plane, tá? E só deletei aqui o Plane e o Mesh Renderer, né? Removi esses dois componentes para ele não aparecer, né? E fiquei só com o Mesh Collider, que daí eu ajeitei para ficar do tamanho que eu queria, bem certinho ali embaixo, que é esse Plane Collider aqui, ó. Basicamente tem só um colisor, porque os elementos em 3D que a gente está puxando ali, que a gente está colocando, eles não têm colisor, tá? Então eu ajeitei tudo certinho dentro de um Game Object vazio, floor, né, que é chão. Com as walls eu fiz a mesma coisa. Estão todas as walls ao redor aí. As côncavas para fazer as curvas estão todas aí. E daí da mesma forma eu criei uns cubos aqui, né, em Create, 3D Objects e Cubes. E daí eu ajeitei o tamanho deles e coloquei então 4 cubos aí ao redor, que é mais ou menos a mesma configuração que a gente tem na fase protótipo. Foi o que eu fiz aí para que eles não fossem para fora, né? E aqui no meio eu só peguei os objetos que eu tinha diminuído, eu coloquei 0,5 o tamanho deles e eu adicionei então um Box Collider para esses objetos, né? Aqui em Add, Physics, Box Collider, aí eu adicionei. Mesma coisa para esses aqui do meio também,
que eu diminuí o tamanho delas e adicionei um Box Collider, tá? Só lembrando um detalhe, então eu puxei os tanques para cá, né? Que nós tínhamos feito um prefab deles, né? Nós temos o prefab dos tanques que estão aqui, né? O tanque, tá? Só que na verdade o nosso prefab está um pouco grande, tá, pessoal? Que eu precisei aumentar lá, eu quis aumentar para tentar fazer de um jeito as coisas, mas no final não teve muito efeito o que eu tinha pensado em fazer, e aí fizemos de outra forma, e aí eu acabei, se nós pegarmos o tanque aqui, vocês vão ver que ele é bem grande, tá? Então eu dividi esses valores por 3. Lembram que nós tínhamos triplicado os valores da scale do tanque? Eu voltei atrás e só dividi por 3 esses valores. Então se nós pegarmos aqui o tanque Red Tank, vocês vão ver 0,7, 0,3 e 1 é exatamente a metade de 2.1, 0.9 e 3, tá? Então eu só importei de novo os tanques, coloquei eles aí. Lembrando de um detalhe muito importante, vocês têm que ligar de novo as coisas dos tanques. Uma é o tag player 1, outra é o tag player 2, lembrem muito disso. Lembrem de verificar, eu precisei baixar o speed dele, baixei para 3, turn speed eu estou usando 80, né? O player number também vocês têm que mudar, esse é o player number 1, esse é o player number 2, né? Lembram, por causa dos eixos que a gente configurou lá dentro. A bullet também tem que colocar aqui, bullet position, que a gente tem lá dentro, né? E o ammo text você tem que ligar de novo, tá? Que é o red tank ammo text no red tank e o blue tank ammo text no blue tank. E também tem que passar o game manager. Aproveitando que eu estou falando sobre isso, como é que eu uso a mesma coisa da fase sample scene que nós estamos fazendo, que eu posso usar exatamente a mesma coisa aqui, tá? Eu faço o seguinte, olha pessoal, esse canvas que eu criei, que eu tinha aqui, o meu canvas que tem todos os elementos da interface, eu arrastei ele para cá, para a pasta prefabs, né? Arrasto ele para cá e com isso eu crio um prefab também do canvas. Olha aqui, ó, o meu canvas é um prefab, tá? A mesma coisa com o meu game manager, né? Eu arrastei ele para cá e aí eu tenho ele como um prefab aqui. Eu transformando isso em prefab, ele vem parar na pasta project, ele vem para cá e aí eu consigo usar ele na fase 2 também. Eu só pego daqui e eu arrasto para cá. E depois faço também as ligações de novo, né? Aqui no meu Game Manager eu tenho que ligar as coisas de novo. O Time Text, o Blue Tank Score Text, que ele fica no Red, né? Porque quando o Red acerta... aliás, quando o Blue acerta, o texto vai pro Red, e a mesma coisa no Blue vai para cá também. E aí nós temos o tempo, o Time Between Ammo Spawns, né, que foram coisas que a gente configurou, Player 1 Score, Player 2 Score. Aqui nós temos os Spawn Points, que eu também transformei os Spawn Points em prefabs, tá? Só arrastando para lá na cena, eu transformo eles em prefabs, e aí eu consigo usar eles aqui nessa cena também. É só por questão de poupar um pouquinho de trabalho, tá? E aí eu tenho Player 1 e Player 2 aqui, que eu preciso colocar o Red Tank e o Blue Tank, tá? Bom, aqui vocês vão ver também mais uma coisa, que eu, por exemplo, a minha luz aqui, vocês estão vendo essas 4 lampadinhas que estão ligadas aqui, é porque eu desliguei a Directional Light, né? Que a gente tem essa luz direcional mais forte, tá? Eu desliguei ela, não deletei, eu simplesmente desliguei aqui e coloquei 4 luzes do tipo Point Light, que vocês encontram elas aqui em Create, Light, Point Light, tá? Daí ele vai criar, eu só coloquei 4 luzes aqui, dobrei a intensidade delas, que vocês, quando vocês criam a luz, ela vem com intensidade 1, eu só botei 2 aqui, e eu acredito que foi a única coisa que eu mudei. Talvez Shadow Type pudesse estar em Hard Shadows ou No Shadows. Deixa eu ver se eu crio uma nova aqui, como é que ela vem, que eu não lembro desse detalhe. Light, Point Light. Ah, tá, ele vem com No Shadows, tá? No Shadows, a luz ela não emite sombra, tá? Deixa eu aumentar a intensidade
absurdamente dela aqui, vocês vão ver que ela não emite sombra, olha só. E se eu ligo com Shadows, eu tenho Hard Shadows e eu tenho Soft Shadows. Hard Shadows são umas luzes mais duras e Soft Shadows é uma luz um pouco mais suavizada, tá? É uma sombra um pouco mais suavizada. Então eu preciso disso para conseguir gerar uma sombra na cena, tá? Deixa eu apagar essa aqui. Eu criei essas 4 luzes aqui, elas são iguais em intensidade e todas usam Soft Shadows, certo? Aqui atrás também, na câmera, na main câmera, eu coloquei uma cor um pouco mais escura para aparecer lá para trás, porque quando vocês desligam a Directional Light, ele mostra o skybox que tem lá para trás, mas aí eu coloquei uma outra cor, mudei aqui para Solid Color para ele mostrar uma cor só e coloquei esse cinza bem escuro, quase preto aqui, tá? A última coisa que eu mudei aqui nessa cena também foi o Ammo Box, tá? Vocês vão ver que tem uma caixinha aqui, né? Vocês devem ter visto quando ele spawna, né? Que ele dá os spawns, ele tá carregando uma caixa de tiro mesmo, né? Ali, ó, tem uma caixa de tiro que eu vou pegar e eu vou carregar o meu tiro com ela, tá? Eu mostro para vocês como fazer também, lembrando que a bullet também vocês precisam diminuir o tamanho dela, porque tá daquela outra fase ela tá maior. Então da bullet eu vim aqui e coloquei o tamanho dela em 0,2, 0,2 e 0,2 dentro do prefab. E esse ammo box eu consegui nesse site aqui, ó, peguei no site free3d.com e eu vim aqui na caixinha de busca e coloquei ammo box. Baixei esse modelo aqui, tá? Descompactei e joguei ele mais uma vez lá dentro da pasta Models, tá? Que é essa Ammo Crate aqui, tá? Aqui tem as texturas e é a Ammo Crate.fbx. Essa aqui é o formato do modelo, é o FBX. Então joguei lá, mais uma vez ele importa ela aqui dentro da Unity, tá? Só tinha um único probleminha. Quando eu importei, esse aqui é aquela que foi importada. Então vocês vão ver que quando eu jogo pra cá, ela é bem minúscula, tá? Ela é bem pequenininha. E aí o que eu fiz? Eu só aumentei, botei 5, 5 e 5 aqui, para ela ter um tamanho um pouco maior, tá? E aí ela tem um leve probleminha que vocês vão ver. Não sei se vocês vão usar a mesma que eu, mas caso vocês usem, ou se vocês acharem alguma outra mais interessante, vocês vão ver que o centro dela está aqui do lado. Olha, isso acontece na hora da modelagem. Se o cara não modelar certinho, pode acontecer essas coisas. Então, mudando aqui, né, no centro do objeto ou o pivô do próprio objeto. Só que daí, quando eu for instanciar esse objeto para que ele apareça bem no lugar dos meus spawn points, né, que eu uso os spawn points, eu tenho spawn point 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, a posição dele está aqui e ele vai chamar esse ammo crate, né, só que ele vai pegar essa posição aqui, tá, e isso pode dar problema, certo? Aliás, pode não, vai, porque daí ele vai chamar aqui e ele vai aparecer provavelmente fora da tela ou em algum lugar que a gente não quer, tá? E aí o que eu fiz para resolver esse negócio, tá? Olha só o que eu fiz. Eu criei um Game Object vazio, né? Esse Game Object aqui não tem nada, e joguei a Ammo Box dentro, tá? Para que eles ficassem mais ou menos no mesmo lugar. Deixa eu pegar aqui e aqui, ó. Não, Ammo Crate, Ammo Box, é esse aqui, ó. Daí eu joguei a Ammo Box dentro. E aí o que conta é essa posição aqui, tá? Lembrando que tem que jogar para funcionar. Nós temos que botar um Box Collider, configurá-lo para Trigger e mudar a tag para Ammo Pickup, tá? Senão ele não vai conseguir reconhecer via código, né? Lembra que aquele Ammo Pickup que a gente construiu no protótipo, ele tem a tag Ammo Pickup e o collider dele está setado para Trigger, porque lá dentro na função Ammo Pickup, a gente usa a função onTrigger
Enter, né? E aqui a gente verifica se o tag foi player 1 ou se o tag foi player 2 para fazer a atribuição da carga dos tiros, tá? Então, caso vocês baixem algum modelo que esteja com o pivô aqui descentralizado, né, sugiro que vocês façam isso. Então, criem um GameObject vazio e coloquem ele dentro, que daí quando vocês linkarem ele lá, ele vai usar a posição do pai, né? Esse é o objeto pai e esse aqui é o objeto filho, mas o que vai contar é a posição do pai. Então é um modo que a gente pode usar para corrigir esse tipo de coisa. Eu acho que era isso, pessoal, e aí a gente só liga todos os elementos da interface aqui, tá? E coloca as coisas. Sim, uma última dica para vocês, quando vocês forem fazer, é cuidado lembrem que o tanque tem que estar certinho, bem coladinho no chão ali, senão ele dá aqueles problemas de deslizar e coisas do gênero, né? Então, como o meu tanque agora ficou com o tamanho Scale Y 0.3, então no Y, como o meu pivô aqui está exatamente no centro, então eu tenho que a altura Y dele vai ser 0.15. Né? Isso vai garantir que ele fique exatamente no centro, certo? Então, dessa vez vocês terminem essa fase. E daí nos próximos vídeos a gente vai continuar implementando o jogo. Nós podemos até achar um modelo de tanque bacana para a gente substituir esses aqui. E vamos colocar efeitos sonoros, uma trilha sonora e algumas partículas quando ele atira, quando ele explode, quando ele pega pickups. E também vamos botar um contador de tempo e um menu no menu inicial para a gente escolher quanto tempo a gente vai querer jogar. Então o nosso jogo já se encaminha para a reta final das funções que a gente tem que implementar. E por enquanto esse vídeo fica por aqui.